Voltando à parte final, acabei sendo trollado por um BCzinho 547. O bendito tá com fuga entre emissor e base. Ele estava matando a tensão, exatamente o BCzinho Q2. Ele fuga em base emissor e ele derrubava a tensão. Então essa tensão no pino 8 de 0 a 33, ela também tem que ter na base do Q3, que é o cátodo do diodo D5. Ela também, essa tensão ela varia de 0 a 33. E com a fuga no Q2, a tensão não passava de 17 volts, 18 volts na saída. E exatamente era o BC, um dos componentes que eu não substituí, que eu havia medido eles, e passou normal no multímetro digital. Mostrou seu diodinho, o BCzinho 547, não acusou fuga, e agora ele acusou fuga, filho da mãe. Então foi substituído por um BC 547 da Fairchild também. O lote aqui não dá para ver aqui, mas é um BCzinho genérico 547. E para eliminar a hipótese de ser o transistor, acabei colocando os três, já coloquei o conector, já finalizei a fonte de 12 volts. Vou colocar aqui os 24 volts. Notem pelo LED de indicador de tensão aqui, ó, modificou até o brilho. Vamos medir a tensão. O AC de entrada, 25 volts. Motor de referência GND1. Aí na base do Q3, que é no cátodo do D5, no cátodo do D5, eu também tenho que ter uma tensão aqui de 0 a 33, 0 a 32. Quer dizer, vai variar aí 32 a 34 volts, aí, dependendo do transformador da entrada. Consequentemente, na saída, eu tenho aí meu 0 volt e terá os 32 volts de saída. 33, né? Dependendo do transformador. Sendo que o circuito era para 30. Lembrando que acima de 24 AC é a tensão de pico no capacitor. Então, de 24 a 30 é meramente uma tensão com a corrente baixa nos capacitores. Então, podemos considerar que esse circuito, ele, em máxima corrente, é de 0 a 24, evidentemente mais a perda do transformador. Então, olha só, um BCzinho, Q2 matando a tensão lá, dificultando o procedimento da montagem. Consequentemente, né, na tentativa de identificar o que era o problema, acabei buscando no estoque os TL084, esse é um TL original. Esse aqui é um 324 também original. Se não me engano, esse aqui foi retirado de sucata. Esse é um CI da UTC 074D. Ele é uma nova versão dessa linha TL, porém a saída dele ele é diferente do TL04 e o TL84. Então, quem for utilizar esse tipo de TL aqui com UTC, a configuração de saída dentro do operacional ela é diferente. Então, se o circuito levar em conta a configuração da saída do operacional, esse operacional aqui não funciona no lugar do TL084. Porém, nessa fonte aqui ela vai funcionar, ele vai funcionar perfeitamente. E buscando no estoque, né, esse aqui são os TLs falsificados, esse não funciona. Aí eu busquei alguns LM324 que eu tenho no estoque aqui. E para surpresa são 6 falsificados também. E esses aqui eu vou colocar depois no circuito e mostrar para vocês o comportamento de um componente falsificado que ele faz com essa fonte aqui. Então, notem que foi montado apenas a parte do amplificador de tensão. E agora a gente vai dar a sequência na montagem do amplificador aqui. Agora a gente vai dar sequência na montagem do circuito de sobrecorrente. Vamos à sequência. Pelo diagrama, notem que ele recebe a tensão de referência de 11 volts também. Então, essa tensão nesse potenciômetro aqui de 10K de sobrecorrente, ele vai variar de 0 a 1,7 aproximadamente. Na saída dele, ele vai ter dois estados, ou 0 ou mais 35, a tensão mais próxima do VP1. Então, aqui funciona assim. Se a saída dele estiver acionada, vai estar 0. Se tiver em corte, vai estar 35. Então, quando a saída do operacional for 0, D6 vai estar conectado ao terra, que vai matar a tensão de 11 volts na entrada do operacional
responsável pelo amplificador de tensão, fazendo com que a saída fique por volta de 0,7. Então o circuito que a gente vai montar agora é esse comutador do D6 e o chaveador do LED indicador de sobrecorrente. Vamos começar pelo BC557. Temos R9 de 2K2. Então, já cortando para facilitar o encaixe dos demais componentes. Temos R16 e R15, que são de 10. R16 de 10K. O R15 é 3K2. O R15 de 3K3. Acho que eu falei R. Eu falei 3K2, não é 3K3. O R17, que é 10K. Aí temos o capacitor de acoplamento de 330 pico, pino 1 e pino 2. D6 também vai ser D6. Eu vou utilizar também um N4007. A função dele aqui não é tão específica em relação a ser de 1 ampere ou o 4148 ser de 100. Ele apenas serve para direcionar a tensão de 11 volts ao massa para ser reduzida a 0,7, para reduzir a tensão da saída quando houver um aumento de corrente, de consumo da carga. Aí pode perguntar assim, por que essa tensão limitação ela não pode ser a 0? Porque se for a 0, o circuito não fica grampeado, ele não fica conduzindo, ele não fica... Se ele for a 0, o operacional não vai funcionar e a tensão de saída volta a subir e não funciona. Então, esse arranjo para que a tensão ficasse sobre 0,7 volts era algo
inovador na época, né? 1978. Nosso LED, indicador de sobrecorrente. Laranja catodo. Fazendo a montagem sem a morsa, sem o auxiliar, a nossa terceira mão. Mas o motivo é que a gente não tem espaço aqui sobre o suporte do celular. Fica meio bagunçado o manuseio. Então, praticamente a nossa fonte já está montada, salvo pelo BCzinho 547 que avacalhou o procedimento aqui, mas identificado o causador do problema. Esse é um dos que pode acontecer, né? E agora temos um potenciômetro de sobrecorrente. É aquela mesma sequência da esquerda para a direita. Então vai ser pino 1 em direção ao massa, o centro, o pino central vai ao operacional e o pino 3 recebe a tensão de referência. Então aqui no conector CN1 é marcado ABC da esquerda para a direita. Não haverá certa dificuldade em colocá-lo. E por último vai ser o resistor R14. Esse resistor ele é o offset do operacional de sobrecorrente, para que quando você ligue a fonte ele não venha acionado. E o autor do projeto diz que ele pode ser de 0 a 100. E o mais comum é 33R. Dependendo do CI utilizado, do CTL ou ser outro LM. Então pode estar experimentando valores aí entre 37 e 100. Vou utilizar um de 33. Esse aqui é um de 1%, é o único que eu tenho aqui no momento. Mas não precisa ser de precisão, tá? É só um mero resistorzinho de 33. Seria o ajuste do potenciômetro de sobrecorrente no mínimo. O circuito identificar aí seus 0 mA, próximo a 0 mA.
Mas convenhamos que valores muito próximos a zero raramente se utiliza uma fontezinha dessa de bancada. Então temos aqui todo o circuito já montado. Falta só a limpeza. Então temos o ajuste de sobrecorrente, o ajuste de tensão e o indicador de sobrecorrente. Tá. Lembrando, essa fonte ela não tem proteção contra curto, tá? Ela apenas tem um indicador que a carga está consumindo mais que a tensão que a gente vai ajustar aqui na sobrecorrente. Então ela indica aqui. Então a função do circuito é limitar um pouco a tensão à saída e indicar que a carga está consumindo uma corrente acima da ajustada aqui. Não que a gente esteja ajustando a corrente, mas sim uma tensão de referência que informa para a gente que vamos colocar assim, que a carga está consumindo mais do que a gente ajustou aqui no potenciômetro. Então, como pode ser aferido isso? A gente coloca uma tensão conhecida na saída, por exemplo, 10 volts e um resistor de 10, e ajusta o potenciômetro aqui até que o LED apague. Então, ele sabe que nesse ponto aqui da sobrecorrente, a carga está consumindo 1 ampere ou menos que 1 ampere. Quando atuamos na tensão acima de 10, a carga vai ter uma corrente maior que vamos colocar assim, 1 ampere. Aí vai gerar mais tensão no shunt da fonte em relação à tensão que foi ajustada no potenciômetro de subcorrente. Vai acionar o circuito, vai derrubar a tensão de saída e vai acender o LED aqui. É mais ou menos assim que funciona esse circuito, tá? Vamos fazer o teste aqui de funcionamento. Um knobzinho azul, a cor para tensão, um knob vermelho, o indicador de sobrecorrente. Vamos às medições, lembrando que não vai ser possível fazer medições de corrente com os transistores sem o dissipador aqui. Vamos novamente às medições aqui, repassar o que foi feito nessa montagem. Então temos os 24, 25 volts de entrada. Tá aí o AC de entrada. Nossa referência GND1. Aqui no cantinho. Recapitulando. DC. Pino 4, os mais 35. Que é a tensão retificada do capacitor principal da fonte. Pino 11, a fonte de menos 5 volts. Pino 7, tensão de referência de 11 volts. Pino 8, a tensão de saída para o conjunto dos transistores de saída. Ela vai variar uma tensão de 0 a 32, 33. Na base do Q3, que é o catodo aqui também do D5, essa tensão vai de 0 a 32, 33. Temos o LED aqui, ó, pelo brilho. Dá para perceber que a tensão varia de 0 à máxima.
A saída do circuito, temos aí o nosso 0 volt e 32 volts. Lembrando que o circuito ele foi configurado para 30. Então temos aí essa variaçãozinha um pouquinho acima. Lembrando que essa tensão de saída aqui, a máxima em carga é 24, 25 volts do AC de entrada, mais a perda do transformador. Então de 24 a 30 ou 33 é meramente uma tensão de pico na filtragem aqui. Tem baixa corrente, raramente passa de 1 ampere essa corrente, essa tensão armazenada aqui nos capacitores. Mas o circuito, esses circuitos são vendidos, eles são informados assim, né, pela tensão de pico e não a tensão real fornecida pelo transformador. Agora eu vou instalar o dissipador e a gente vai fazer alguns testezinhos com o indicador de corrente, mas a princípio já temos a fonte em funcionamento. Notem que tivemos aí o problema do BCzinho Q2 e o transistor Q2. Como ele estava com fuga, ele matava a tensão que ia para os transistores de saída, que reduzia a tensão no conector de saída. Mas uma vez o pino de saída, o pino 8, ele oscilando a tensão entre 0 e 30, próximo a 33, já é sinal que todo o circuito para trás já está funcionando ok. Então se no pino 8 a gente tem uma variação de 0 a 33, evidentemente na base de Q3, que também é o catodo de D5, a tensão também tem que variar. Se essa tensão na base de Q3 não variar de 0 a 33, a gente não vai ter a tensão de 0 a 33 na saída. E agora a gente vai colocar o dissipador e fazer o teste de sobrecorrente aqui, mas a princípio a fonte já está funcionando. Dissipador no local, o aspecto aqui da fonte é esse, ó. Esse dissipador ele é pequeno, é necessário um auxílio de um cooler, ou caso venha a utilizar com uma corrente menor, não há necessidade. Não que você vá usar esse circuito todo, 100% ele é a 10 amperes. Não, ele suporta picos de até 10 amperes. Mas se você ficar um longo tempo consumindo essa corrente, vai ser difícil controlar a temperatura no dissipador aqui. Evidentemente, quanto maior a diferença da tensão da tensão retificada para a tensão de saída, mais calor você tem dissipado no dissipador. Então agora aqui a gente vai fazer um testezinho de corrente. O transformador que eu tenho aqui no momento, ele é um transformador de 2 amperes mais ou menos. Não vou utilizar com o transformador variável, porque ele não tem isolado e agora eu estou tocando em várias partes do circuito aqui, então não quero levar choque. Então vamos com um transformadorzinho pequeno mesmo, mas vai dar para identificar, informar para vocês, mostrar para vocês o funcionamento aqui da sobrecorrente, tá? 24 volts. O potenciômetro de sobrecorrente zerado, o LED apagado. Vamos fazer novamente as medições aqui. Nossa tensão AC. Quase 26 volts agora na rede. Referência
Vou pular as etapas aqui, o pino de saída de 0 a 31,7. Regulador de 12 volts. Ok. Como é feito o nosso testezinho aqui? Basicamente, lei de Ohm. Então vamos monitorar primeiramente a tensão de saída. Agora a medição vai ser feita na saída. O teste de sobrecorrente pode ser feito dessa maneira. Eu tenho na saída da fonte ajustado 5 volts e eu tenho uma carga de 10. O potenciômetro de sobrecorrente zerado. Vou conectar minha carga. E a tensão vai cair próximo à tensão do diodo lá comutado. Ela vai reduzir, mas não a zero. Eu subo o potenciômetro de sobrecorrente até o momento em que o LED apague. Nesse ponto aqui, podemos assumir que aqui é os 500 mA. Então, a fonte está entregando 5 volts na carga de 10, 500 mA, e não está derrubando a tensão e não está sendo indicado sobrecorrente. Agora eu vou subir a fonte a 10 volts. Então, 10 volts por 10 ohms da carga dá 1 ampere. O potenciômetro de sobrecorrente está ajustado para 500. Então, como assim 500, 1 ampere? Então, você vai ter que pegar um resistor conhecido, com uma tensão conhecida, aplicar a lei de Ohm e fazer a marcação em volta do potenciômetro de sobrecorrente para ser indicado onde é 500, onde é 1 ampere, 1 ampere e meio, assim sucessivamente. É assim que é feito a indicação. Caso você não venha utilizar um indicador de corrente na fonte, é claro, né? Então, a fonte agora está ajustada para 10 e o potenciômetro está em 500 mA. Então, o que acontece? Vai ser indicado que há sobrecorrente, a tensão cai e a tensão só volta novamente a 10 quando você ajustar o potenciômetro até um ponto aonde o circuito entenda que é 1 ampere. E assim sucessivamente, ó. Vamos fazer agora com 15 volts. Então, 15 por 10 vai dar 1,5. Novamente, ó, redução da tensão e indicação de sobrecorrente. Então, sobe-se novamente aqui o potenciômetro até o momento que apaga. Então, temos aqui 1,5 ampere na fonte com 15 volts. Eu acho que com esse transformador eu consigo subir até mais ou menos uns 22, 23. Vamos novamente agora simular 2 amperes. Seria 20 volts. volts dividido por 10 da carga, 2 amperes. O potenciômetro está em 1,5. Tensão cai abaixo dos 20. E é indicada a sobrecorrente. Quando subir aqui a potenciômetro de ajuste de sobretensão, eu tenho a tensão estabilizada e não tem indicação de sobrecorrente. Então o circuito agora está drenando 2 amperes. Eu tenho aqui no dissipador algo em torno de, eu diria aí mais ou menos uns quase 45 graus. Então eu tenho aqui 20 por 2 vai dar 40 watts de potência. Vamos agora novamente retirar a carga, subir até o máximo da tensão que eu consigo aqui. Lembrando que o máximo do transformador é ser 24. Então 24 por 10 eu vou ter 2 amperes, 2,4 amperes. Porque essa tensão até o 30, 31 é uma tensão retificada no capacitor de filtro. Então esse transformador meu, ele não, como eu falei que era 2 amperes, ele não fornece 2 amperes e meio, 2,4. Então, o que eu consigo com esse meu transformador aqui, mais as perdas do semicondutor na ponte, 21,2. Seria 2 amperes, 1.
Eu vou subir aqui a carga aqui novamente. Notem, ó, o LED apaga. E é o máximo que eu consigo de tensão do circuito, porque no caso a minha fonte ela não vai entregar, meu transformador não vai entregar os 24 volts. Para comprovar isso aqui, a gente vai notar que a tensão AC de entrada ela cai. Vou novamente conectar a carga. E vamos medir aqui o AC. Para verificar quanto que ele cai. Nesse caso aqui ele já está forçando o transformador. Então, a de 24, 26 volts, o meu transformador ele derruba para 22. E já começa a sobreaquecer. Então seria o máximo do máximo aqui o limite desse transformador que eu estou utilizando. Então, o procedimento é feito desse modo aqui até chegar aos 10 amperes, tá? Eu tenho outros vídeos no YouTube com essa fonte, com a carga até 10 amperes, com uma resistência alta. Vou ficar devendo esse teste acima de 2 amperes, porque eu não tenho um transformador aqui no momento de 10 amperes. Tá? Mas espero que tenha ficado claro o procedimento da montagem das etapas. Como identificar se está funcionando ou não cada etapa. E essa é a fonte do sornélio, já está reparada. Agora é fazer a limpeza na parte do amplificador de tensão. Eu havia dito a ele que esse dissipador é pequeno, mas caso ele venha utilizar essa placa com uma corrente menor, ele pode conservar esse dissipador e colocar um cooler aqui ligado a esses 12 volts aqui, ao mesmo 12 volts do amperímetro e voltímetro, e dá para utilizar sem nenhum problema.